E Jesus, quando ele estava indo para o Pai, ele disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. E é bom a gente cantar esses louvores a Deus e que falam da volta de Jesus. E eu creio que ele em breve vai voltar. Nós não vamos estudar esse texto, mas eu gostaria de só mencionar esse texto de Isaías 44, verso 8. É fácil você lembrar, 4 mais 4 é 8. Ele diz assim: não vos assusteis nem temais, por acaso não vos declarei há muito tempo? Não vos anunciei? Sois as minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. E essa rocha é Jesus. Há poucos dias nós falamos sobre refúgio. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza, um refúgio em tempo de angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Então, onde é que nós estamos buscando refúgio? Onde é que nós nos escondemos? Apocalipse 19 fala que aquele que está montado no cavalo branco vem com a sua igreja, com o seu povo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente imagina que Rei dos Reis significa os reinos desta terra. E na verdade não é. Rei dos reis e rainhas. E Senhor dos senhores. Nós somos, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, sacerdócio real. Sacerdócio real. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versículos de número 14 a 16. Outro dia a gente estava falando sobre sinais do céu e tudo mais, e alguém me disse assim, mas essas questões de constelações, isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, isso é astrologia. Mas é interessante que a Bíblia, em Jó capítulo 9, verso 9, é fácil você lembrar, Jó 9, 9, como Isaías 44, 4 mais 4 é 8, que eu acabei de ler. Jó capítulo 9, verso 9 diz assim: foi ele quem criou a Ursa, o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. A Bíblia não fala de constelações? Capítulo 38, verso 31, ele repete de novo, Deus chama Jó, ele chama Jó, vem cá, se veste, vamos conversar. Quem é que fez isso? Quem é que colocou o céu? Quem é que separou a terra? Quem é que separou os mares? Quem é que criou as constelações? Órion, Pleiades. Quem pode desamarrar para que elas se soltem de lá? Elas estão sempre juntas. Quem é que fez isso? Foi Deus. Então a Bíblia fala de constelações, sim. Sempre falou. Gênesis capítulo 1, verso 14 nos diz que Deus criou essas constelações, essas estrelas como sinais. E Jesus diz que quando esses sinais começarem a acontecer, levante a cabeça de vocês, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Em Hebreus capítulo 4, versículos de número 14 até o verso 16, nos diz o seguinte: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Isaías 44, 8 fala que nós somos testemunhas. Jesus, quando ele estava voltando para o Pai, ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos as testemunhas de Jesus. Jesus nos resgatou. Uma testemunha, ela tem que falar daquilo que ela viu, daquilo que ela sentiu.
não é religião, é testemunho. Pedro diz, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos essas testemunhas de Jesus, que estamos aqui, e nós precisamos manter firme a nossa declaração pública de fé. Jesus prometeu voltar, e Ele vai voltar. Jesus prometeu nos resgatar, e Ele vai nos resgatar. Jesus prometeu nos ressuscitar, Ele vai nos ressuscitar. Os irmãos de Tessalônica estavam aflitos. Jesus vai voltar, mas alguns parentes nossos, alguns membros da igreja já tinham falecido. E agora Jesus vai voltar e eles vão ficar. Paulo, então, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18, ele diz, olha, ninguém vai ir antes para o céu. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao tocar da trombeta. E no capítulo 5 ele segue falando sobre o arrebatamento. Nós não estamos na escuridão para que aquele dia nos pegue desprevenido. E mais adiante ele diz, não desprezeis as profecias. Por muito tempo eu não entendi esse texto. Eu imaginava que profecias, não desprezar as profecias, eram as profecias que as pessoas vinham trazer para você. Ah, Deus me revelou isso. Não. As profecias ali, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, estão se referindo à volta de Jesus ao arrebatamento da igreja. É isso que está dizendo ali. E nós somos as testemunhas que devem manter publicamente a sua declaração de fé. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Verso 16, a parte final. Encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus nos socorre no tempo certo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós oramos agradecidos por essa palavra do Senhor, pedindo a direção e orientação do Espírito Santo do Senhor, para que possamos compreender a profundidade, largura, comprimento do Teu amor por nós. Assim como Oséias nos diz, eu os atraí com laços de amor. Senhor amado, que nós possamos sentir esses Teus laços de amor, os Teus braços estendidos, a Tua mão estendida para nos socorrer, assim como Isaías disse que a Sua mão, Pai, não está encolhida para que possa socorrer, e nem os Teus ouvidos estão agravados para que o Senhor não possa ouvir. E o Senhor Jesus veio nos resgatar e nos livrar dos nossos pecados, para que as nossas orações fossem ouvidas por Ti, para que o Senhor nos socorresse. Senhor amado, sabemos que o mundo que está à nossa volta está à beira de um caos, mas o Senhor vai nos socorrer no momento oportuno. Sabemos disso porque o Senhor não vai deixar a sua noiva passar pela grande tribulação, mas o Senhor vai nos resgatar no momento oportuno. Cremos nisso e confiamos na Tua promessa, Pai, no nome de Jesus, que nos fez a promessa e é fiel para cumprir a sua promessa, assim como Ele mesmo disse, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Crendo na sua promessa, Senhor, nós aguardamos confiadamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é um refúgio certo. Amém? Assim como Naum anuncia ao povo de Judá que Deus é o refúgio certo. Deus é o refúgio onde nós podemos nos amparar, nos acolher para sermos protegidos. Naum profetizou para o povo de Judá que estava abandonando o Senhor. Ele disse, olha, esse opressor da Assíria, o seu mandato, o seu poder está no fim. Vai vir como uma enchente. E de fato uma enchente quebrou, arrebentou
as paredes dos muros da cidade de Nínive. E Nabucodonosor, no ano 612, invadiu aquela cidade e destruiu toda ela. Apenas no século passado, em 1950, que foi descoberto o lugar de Nínive com escavações. Se tornou habitação de chacais, de animais, de avestruzes, um deserto. Um deserto. Deus cumpre a sua promessa. Então o povo de Judá devia se refugiar no Senhor. Mas em lugar de se refugiar no Senhor, eles preferiram confiar no rei da Assíria. Preferiram confiar no Egito. E Nabucodonosor veio e levou eles exilados por 70 anos. Mesmo diante de todas as profecias, Jeremias estava lá. O pastor Jeremias, o profeta Jeremias estava lá dizendo: vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam se render ao rei da Babilônia. Mas eles teimosamente disseram não. E por isso foram destruídos. Foram deportados. E tudo que Deus tinha decretado, mesmo diante de todos os avisos dos profetas, eles recusaram ouvir a palavra de Deus. Passaram por tribulação tremenda. Eu gostaria de meditar sobre 3 aspectos nesse texto da palavra de Deus junto com vocês. Primeiro, que Deus fez de Jesus o nosso sumo sacerdote. Segundo, que Jesus conhece e sabe as lutas que nós passamos nessa terra. E terceiro, que Jesus é o nosso socorro. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é a rocha onde nós podemos e devemos nos esconder. Amém? Deus fez de Jesus o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Ele estabeleceu uma tribo como os seus sacerdotes. E a casa de Arão como os sumos sacerdotes. Então, dos filhos de Arão, os sumos sacerdotes assumiam o governo, a intercessão pelo povo. E quando Jesus veio, tinha um homem chamado Caifás e Anás, que eram sumos sacerdotes. Eles eram dessa mesma tribo, a tribo de Levi, e da mesma família, a família de Arão. Quando o povo voltou do exílio da Babilônia, Josué foi simbolicamente coroado. Uma profecia do profeta Zacarias. Ele profetiza a respeito de Jesus. E ele diz que o sacerdote estaria sentado no trono. E ele seria um sacerdote no trono. E haveria harmonia entre os dois ministérios. Tanto do governo do país, que era como, por exemplo, um rei, que vocês se lembram muito bem, que é o rei Davi. Durante o reinado de Davi, o sumo sacerdote não era Davi. Era da linhagem de Arão. A tal ponto que Uzias, um dos reis, descendentes de Davi, ele quis queimar incenso ao Senhor. E lembram o que aconteceu? No mesmo momento surgiu lepra na sua testa. E ele ficou recluso numa casa em separado, porque ele era leproso. Não podia mais estar nem com o povo, nem com a sua família. Só podia oferecer incenso ao Senhor o sumo sacerdote ou aquela família sacerdotal. Então, como é que eu e você podemos oferecer orações hoje a Deus? Como é que eu e você podemos entrar na presença de Deus? Deus mudou o sacerdócio. Por isso que Pedro fala, 1 Pedro 2, verso 9, vós sois sacerdócio real. Existe uma harmonia entre esses dois ministérios. Nós somos levitas. Não é quem toca aqui na frente que é levita. Isso é para o Antigo Testamento. Para o Novo Testamento nós somos tanto levitas quanto da família real. Somos reis
subordinados ao Rei dos Reis. Nós somos sacerdotes subordinados ao sumo sacerdote, que é Jesus. Por isso que Pedro fala um pouquinho antes, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz, ele é a rocha, ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. E nós, como pedras vivas, somos edificados sobre Cristo, para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a eles. A Ele. Ninguém podia oferecer sacrifícios senão os levitas. Era eles que ofereciam sacrifícios no Antigo Testamento. Hoje nós oferecemos sacrifícios a Deus, que é o fruto dos nossos lábios, a adoração, a nossa vida de consagração a Deus. Jesus foi constituído nosso sumo sacerdote. E com o seu sacrifício, ele nos purifica. O sumo sacerdote, no dia da festa do Yom Kippur, o dia da purificação, naquele dia o sumo sacerdote pegava o sangue de um dos cabritos e aspergia sobre o povo, e entrava no Santo dos Santos, e lá lhe aspergia também sobre a tampa da arca, que era chamado de propiciatório. Por isso que Jesus fala daqueles 2 homens que foram no templo orar. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, ele diz que o primeiro, ele era um fariseu, e o outro era um publicano, ele era um funcionário público que trabalhava para o governo estrangeiro. E era considerado pelos judeus como um impuro, um traidor da pátria. Jesus diz que aquele fariseu que era patriota, ele orava de si para si mesmo. Graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens, nem como este publicano. E Jesus diz que aquele outro que estava lá no fundo do prédio, ele nem ousava olhar para cima. Reconhecia sua pequenez e seus pecados. E ele disse, Senhor, sê propício a mim, pecador. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. João, discípulo de Jesus, diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Assim como aquele fariseu que estava orando de si para si mesmo. Se nós dissermos que nós não temos pecados, somos semelhantes àquele fariseu que disse, eu queria ser meu pai para ter um filho como eu. Eu sou muito bom. Deus deve estar muito feliz comigo. Eu sou tão correto. Quando nós chegamos diante de Deus, nós devemos reconhecer que nós somos, no mínimo, abaixo do mínimo, pecadores. Necessitados da graça infinita de Deus revelada na cruz do Calvário, onde o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para tirar o pecado do mundo. Então Deus fez de Jesus o sumo sacerdote. E de nós o sacerdócio dele. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Já ouviram essa frase bonita, assim, rebuscada? É usada no seminário para dizer que todos nós temos o direito de chegar diante de Deus em nome de Jesus e orar e falar com Ele. Nós temos o mesmo direito de pregar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus para todas as pessoas. Isso não significa que na igreja não vai ter pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. Porque Jesus deu essas pessoas para que equipasse a igreja a fim de ela cumprir o seu papel até que Jesus volte. Em Hebreus capítulo 10, versículos 3 a 10, se você for um pouquinho para frente, você vai ver essa leitura que diz, Hebreus 10, versos 3 a 10, diz, porém, por meio desses sacrifícios se faz recomendação dos pecados a cada ano, no dia do Yom Kippur, no dia da purificação, então se faz isso, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz, tu não quiseste sacrifícios e ofertas, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, estou aqui.
No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste com sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei, agora disse, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Deus fez de Jesus o nosso sumo sacerdote. Em segundo lugar, houve mudança de lei. Houve mudança de lei. Quando muda os sacerdotes, muda também a lei. Volta um pouquinho no capítulo 7. Dos versículos de número 12 a 19. Ele diz assim, pois mudando o sacerdócio, necessário se faz também mudança de lei. Pois aquele a quem, ou de quem, se afirmam estas coisas, pertence a outra tribo, a tribo de Judá, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, e isso é ainda muito mais evidente se, à semelhança de Melquisedeque, levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de sua vida indestrutível. Porque dele se dá este testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Então Jesus é esse sumo sacerdote. Jesus é aquele que nos purifica dos nossos pecados. Sangue de bodes, sangue de cabritos, sangue de ovelhas, sangue de bezerros não pode perdoar pecado. Mas a proclamação do perdão dos pecados não era sem o derramamento de sangue. Aquele sangue daqueles animais apontavam para o sangue de Jesus. Aqueles animais eram inocentes diante do pecado da pessoa que oferecia aquele sacrifício. Isso apontava para aquele que é inocente, mas derramou o seu sangue em meu lugar e em seu lugar. E ele não só fez isso, mas ele é o Filho de Deus. Amém? Ele é sacerdote dos que o confessam. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Deus nos dá a herança eterna se nós cremos e confiamos e confessamos Jesus como nosso sumo sacerdote. Segunda lição é que Jesus sabe das nossas lutas. Aplicando agora para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades. O texto de Hebreus nos diz que Jesus foi tentado à nossa semelhança. O verso 15 ele nos diz, porque temos um sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Então nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote assim. Aquele sumo sacerdote ficava lá no templo. Ele não andava no meio do povo. Jesus anda no meio do seu povo. Ele conhece as nossas mazelas. João capítulo 2, versículo 25, nos diz que ninguém precisava dizer para Jesus o que é o ser humano, porque ele sabia o que era o ser humano. Porque ele se tornou semelhante a nós. Ele sabia o que era sentir dor. Ele sabia o que era sentir fome. Ele sabia o que era sentir sede.
Ele sabia o que é sentir frio. Ele soube o que é ser traído. Ele soube o que é ser rejeitado pelos seus próprios irmãos, como João capítulo 7 nos diz que nem os próprios irmãos de Jesus criam nele. E Marcos nos diz que teve uma ocasião que eles quiseram prender Jesus, levar ele preso, maniado, para casa, porque diziam, está fora de si. Ele está fora de si. Jesus sabe das nossas lutas. Primeiro, ele tem compaixão de nós. A palavra compaixão significa estar junto com alguém que sofre. Com, estar junto. Pachio, em grego, é paixão, traduzido para o português. A pessoa que está apaixonada, ela está sofrendo. Ela sofre pelo outro. Compaixão é sofrer junto com o outro. Jesus tem compaixão de nós. Ele sofre junto conosco. Por isso que Hebreus capítulo 2 nos diz, a partir do versículo 10, ele diz, porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Jesus se tornou semelhante a nós para nos dar resgate. Ele foi tentado à nossa semelhança. Ele se torna compassivo e ele tem compaixão de nós porque foi tentado mesmo sem ter pecado. Jesus não tinha pecado, ele não conheceu o pecado e mesmo assim ele foi tentado. Se Jesus, sendo Filho de Deus, foi tentado, onde é que nós entramos nessa lista? Onde é que nós entramos nessa lista? Será que nós podemos dizer que somos fortes o suficientes e que o diabo não vai nos tentar? O diabo, ele sabe disso. E ele vai atacar a gente no ponto forte e no ponto fraco. No ponto fraco ele vai nos tentar, ele vai usar o mundo, a nossa própria carne. E no ponto forte, ele vai usar o mundo e a nossa carne. Nós temos 3 inimigos. O mundo, o diabo e a nossa carne. Se ele não pode puxar você para trás, ele te empurra para você cair. Ele te leva a ter orgulho. E o orgulho precede a queda. Quando a pessoa se orgulha, ela levanta a cabeça. Ela não vê as raízes, nem os degraus e nem as pedras do caminho por onde ele está passando. Ele tropeça e cai com a fuça no chão. Segundo lugar, ele sabe onde estão nossas fraquezas. Se tem alguém que você pode confiar, que sabe onde você é fraco, esse alguém é Jesus. Você tem tornado ele seu confidente fiel. Ele conhece as nossas fraquezas, pois disse de si mesmo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse de si mesmo, a carne é fraca. Então, eu e você precisamos mais e mais nos refugiar naquele que é a rocha. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser atingidos em cheio. Em terceiro lugar, a vitória de Jesus é nossa pela fé. A vitória de Jesus é nossa pela fé. Nós temos que tomar posse dessa vitória pela fé. A nossa vitória é receber, é reconhecer que nada podemos por nós mesmos.
mas quando estamos escondidos em Cristo, temos confiança. É como aquele publicano, ele sequer ousou levantar os seus olhos ao céu, mas ele disse e batia no peito: Senhor, sê propício a mim, pecador. Essa é a nossa condição até o dia do resgate. Até o dia do resgate. Nós precisamos manter nossa cabeça baixada. Quanto mais a gente se levanta, mais a gente se torna evidente e a navalha passa. Quanto mais Deus te elevar, mais de joelho você deve ficar. Mais Deus deve ser exaltado. E às vezes é nas coisas pequenas. A gente imagina que são coisas grandiosas que fazem a gente tropeçar. Não, são as pequenas coisas. Jesus disse: venha servo bom, venha serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco. Ele não disse você vai ser fiel, você foi fiel no muito. Sobre o pouco te colocarei. É o contrário. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sabe quando você faz aquela pizza, aquele bolo, e o seu filho, a sua filha diz: gente, que bolo! Aí você... Mas é, né? Mamãe sabe fazer as coisas. O papai é bom motorista. O papai, né? Você pegou toda a glória para si. Você perdeu a oportunidade de entregar a glória para Deus. Perdeu a oportunidade. São nessas pequenas coisas, gente. Nós não tropeçamos nas grandes coisas. Quando eu vejo uma pedra gigantesca do tamanho dessa parede, eu dificilmente vou tropeçar nela. Mas são as pequenas pedras que me fazem tropeçar. São os pequenos detalhes que me fazem tropeçar. São as pequenas raízes que enroscam o meu pé. Raízes grandes eu pulo por cima. Eu percebo de longe. Mas raízes pequenas, ocultas, podem me levar à queda. E a terceira lição que eu aprendo com Jesus e com este texto é que Jesus é o nosso socorro. Diariamente nós sofremos tentação. Diariamente. Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, que ele anda ao derredor, e a palavra ali é ao derredor, em todos os lados, por cima, por baixo, por frente, por trás, pelos lados, por onde você imaginar. Ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar, para devorar. Ele é como um leão que ruge. Ele bota medo na gente. Ele está ali, à volta. Ele está ali. Cada dia é uma nova batalha. E é por isso que Paulo nos diz, em Efésios 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 6, ele já nos disse que Deus nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Então a gente já está lá. E vocês acham que se você for sentar num trono não vai ter gente para poder te derrubar? E se o trono for celestial, você não acha que os anjos e esses seres espirituais vão querer te derrubar? Se Deus elegeu você, Deus escolheu você, Deus predestinou você para sentar neste lugar, Deus te elegeu para estar lá, você acha que Ele vai te deixar lá de boa? Ele vai querer te derrubar como Ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Ele não pode fazer nada contra a gente. Quem faz alguma coisa contra nós é Deus. Então o que ele faz? Ele nos leva a pecar contra Deus, e aí ele cobra Deus. Olha lá. Pisou na bola. Você não vai fazer nada? Apocalipse capítulo 12 nos diz que o dragão, a antiga serpente, vai ser expulso do céu, porque dia e noite ele nos acusa diante de Deus. Ele não nos acusa no inferno, ele nos acusa no céu. Jó, no capítulo 1, nos diz que os filhos de Deus foram se apresentar para Deus. E entre eles, quem foi? Satanás. E quem é que provocou todas as dores e as perdas na vida de Jó? Satanás.
Não foi Satanás que expulsou Adão e Eva do jardim. Foi Deus. Mas quem levou Adão e Eva a pecar contra Deus foi Satanás. Por isso que ele é chamado de enganador. Ele engana com facilidade as pessoas. Ele tem a experiência de pelo menos 6.000 anos. Vocês acham que nós vamos ter, pela nossa sapiência e esperteza, capacidade de enfrentar as armadilhas dele? Se nós não nos refugiarmos em Jesus, se nós não cremos em Jesus, nós vamos ser presa fácil, é patinho na lagoa. Precisamos do Senhor Jesus diariamente. Por Jesus nós temos confiança na graça. Paulo diz, não foi por mim mesmo, mas é a graça de Deus comigo. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, Pedro fala. Para você enfrentar o dia a dia, para você enfrentar o trabalho, para você enfrentar a rotina, para você enfrentar a preguiça, é a graça de Deus. Então nós temos que nos agarrar à graça de Deus. A graça de Deus não é somente para nos salvar, é para nos manter vivos. Nos manter na fé. Em terceiro lugar, em Jesus obtemos misericórdia. A palavra misericórdia é amor ao miserável. O miserável não tem nada para dar para a gente. Então o amor de Deus é um amor por nós, por livre escolha. Deus decidiu nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Nisso conhecemos o amor, pelo fato de ter Cristo dado a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8, e verso 9 e 10 nos diz que nós éramos inimigos de Deus. De inimigos nós fomos tornados agora amigos. Então Paulo, na sua carta aos Romanos, ele usa várias vezes essa frase, muito mais agora. Muito mais agora. Se nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou com Ele, agora já reconciliados com Ele por meio de Cristo Jesus, muito mais agora a gente vai confiar nele. Muito mais agora a gente vai se refugiar nele. Aquele que não poupou o seu único Filho por nós, mas deu Ele por nós, não nos dará todas as coisas? Aí as pessoas já pensam assim, dinheiro, carro, iate, jatinho, já tinha. Não. É para a gente enfrentar a luta do dia a dia. Paulo fala nesse mesmo capítulo 8 de Romanos que nós fomos considerados pelo mundo à nossa volta como ovelhas para o matadouro. Mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Agora, se nós nos voltarmos apenas para esse mundo e amarmos esse mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Tiago nos diz isso e João também. O mundo passa, João fala, na sua primeira carta, no capítulo 2, assim como sua glória, sua concupiscência, tudo passa. Até uva passa. Em quarto lugar, o nosso socorro chega na hora certa. Deus não vem atrasado. Deus não pega o busão e chega 2 horas depois. Não. Deus é o Deus do universo. Deus chega na hora certa. Ele nunca chegou atrasado. É a gente que não tem paciência de esperar. A gente gostaria que Deus respondesse à nossa agenda, ao nosso relógio. Não. Deus é o Senhor do tempo. O tempo está em suas mãos. Gálatas 4, verso 4, nos diz que Jesus veio no tempo certo. Ele nasceu no dia certo, no lugar certo. Ele entregou a sua vida no dia certo, no lugar certo, na hora certa. Ele ressuscitou no dia certo. E ele vai voltar no dia certo. Amém? Então nós podemos confiar nele. Se tem alguém que você pode confiar, esse alguém é Jesus de Nazaré. E Pedro disse, não foi dado nenhum outro nome sobre a terra, pelo qual importa que nós tenhamos socorro. Salvação. Ele é o socorro. Eu queria orar a Ele junto com você. Nós aprendemos 3 lições com esse texto. Que Deus fez de Jesus o sumo sacerdote. Ele mudou a lei. Não é mais o Antigo Testamento com ofertas e sacrifícios de animais.
É um sacrifício só para sempre. O sacrifício de Jesus na cruz. Jesus sabe das lutas que nós enfrentamos. Em terceiro lugar, Jesus é o nosso socorro. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus faz uma proposta de troca para nós. Estamos dispostos a trocar com Ele? Faça isso agora. Senhor, nós humildemente nos aproximamos de Jesus, a rocha, a nossa salvação, o alicerce sobre a qual a nossa vida está sendo edificada para o louvor da Tua glória. Pai, nós oramos consagrando esse tempo ao Senhor e Te agradecemos por essa palavra que mais uma vez nos diz que Jesus é digno de confiança, que Jesus é a nossa salvação, que Jesus é a nossa esperança. Senhor amado, quantas e quantas vezes nós já ouvimos falar sobre isso, e quantas vezes nós já dissemos aos outros sobre isso, e tantas vezes nós nos esquecemos disso, Senhor. E às vezes imaginamos que estamos sofrendo sozinhos e que o Senhor não está percebendo o nosso sofrimento, o Senhor não está percebendo as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Nos perdoa, Senhor. Queremos ser como aquele publicano lá no fundo do prédio do templo de adoração, que bate no peito e abaixa a sua cabeça e humildemente diz: sê propício a mim, pecador. Senhor, que nós possamos cada dia reconhecer que é por causa de Jesus que o Senhor nos chama de filhos, que é por causa de Jesus que o Senhor vai nos resgatar, que o Senhor vai buscar a sua igreja, que o Senhor vai nos dar a glória eterna, a vida eterna. É por causa de Jesus, e a Ele nós queremos adorar, a Ele nós queremos exaltar, a Ele que nós queremos nos prostrar em reverente adoração. Senhor, recebe nossa gratidão por causa desta maravilhosa salvação alcançada a nós por Cristo Jesus. Em nome dele nós te louvamos, em nome dele nós te adoramos, em nome dele nós te agradecemos. Espírito Santo de Deus, não nos permita nos esquecer da verdade que está em Cristo Jesus, de que Ele é a rocha, Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Nos dá, Senhor, a Tua proteção em mais uma semana de atividades. E que nos mínimos detalhes, Pai, nós possamos dar toda a glória